Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos. Hoje os militantes do impeachment vão chegar um pouco mais tarde, né? Estão acompanhando a votação. Que bom que você veio, que bom que você está com a gente. Nós vamos juntos louvar ao Senhor e aprender mais da palavra dele nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero te convidar nesse momento, enquanto ouvimos o prelúdio no piano, a que você feche seus olhos, curve sua cabeça e tenha um momento de intercessão individual, clamando ao Senhor pelo culto que prestaremos nessa noite. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos juntos orarmos mais uma vez, agora em alta voz ao Senhor, clamando por esse culto. Vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado dedicado às nossas vidas. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado porque nessa noite nós podemos nos reunir em culto ao Senhor. Obrigado porque podemos aprender com a Tua Palavra, podemos louvar o Teu nome. E que de fato nesse instante em que aqui nos reunimos, possamos deixar de fora as preocupações, as ansiedades que possam nos distrair, nos desviar do foco deste momento aqui, para que possamos ouvir atentamente a Tua voz. Fala individualmente a cada um, através dos cânticos, através da palavra ministrada, que em tudo possamos ouvir a Tua voz. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar para que leiamos juntos o texto de Salmos, capítulo 90, verso 1 e 2, e o capítulo 145, versos 10 e 11, nós temos na tela. Vamos ler a uma só voz. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, da eternidade à eternidade, Tu és Deus. Quão grandes são, ó Senhor, as Tuas obras. Quão profundos os Teus pensamentos. Todas as Tuas obras Te louvarão, ó Senhor, e os Teus santos Te bendirão. Falarão da glória do Teu reino e relatarão o Teu poder. Amém. Nós vamos cantar que o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Ainda de pé, cantemos então o hino 43. De
irmãos podem se assentar. Queria convidar o Davi para vir aqui à frente. Davi vai nos dirigir nessa oração de louvor ao Senhor. Vamos orar com o Davi? Oremos. Meu Deus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais este dia. Te agradeço que o Senhor tenha nos dado a oportunidade de estar aqui, Pai. Te agradeço que o Senhor nos deu o poder, Pai, de ter a oportunidade de morar num país que a gente pode falar abertamente do Senhor, Pai. Te peço, Senhor, esteja abençoando o processo de impeachment, Pai, que o Senhor faça a tua vontade. Te peço, Senhor, abençoe os missionários que estão em países onde é proibido falar do Senhor, Pai, que eles possam cada vez mais abençoar vidas. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse momento especial nós gostaríamos de saber se tem alguém que nos visita nessa noite. Talvez tenha alguém entre nós que não é membro da nossa igreja, mas está conosco, ou porque veio conhecer, ou foi convidado por alguém. Se há, eu gostaria de pedir que você se colocasse de pé, só por alguns instantes, para que possamos conhecê-los e entregar um cartão de nossa igreja, receber um abraço. Alguém que nos visita, temos aqui uma senhora, seja muito bem-vinda. Os irmãos que estiverem por perto, deem um abraço em nome da igreja. Sinta-se sempre bem no nosso meio. Voltem sempre, temos mais 2 senhores aqui também nos visitando. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso banco, e também você recebeu aí agora um cartão de visitante. Se possível, preencha, coloque seus dados. Seria uma alegria poder manter contato com você após essa oportunidade. Vamos cantar? Nós vamos ter agora o nosso momento de fidelidade. Enquanto cantamos Jesus, essência do louvor, se você veio preparado para a entrega dos seus dízimos ou ofertas e gostaria de fazer isso nesse momento, você pode trazer aqui à frente. E também, o culto infantil também nesse momento, as crianças que forem seguir para o culto infantil também podem vir para cá. Nós vamos orar por elas antes de seguirem. Ti.
Sara vai nos dirigir nessa oração de agradecimento a Deus pelos dízimos, ofertas e também pelas crianças que seguem para o culto. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa noite, Pai, que o Senhor nos deu. Senhor, eu quero te agradecer também, Pai, por a oportunidade de podermos nos reunir aqui, Pai, nessa noite, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Paizinho querido, por cada dízimo, por cada oferta, Pai. Te peço que o Senhor esteja abençoando aquelas pessoas que puderam o fazer, Pai, e aquelas também que não o puderam, Pai. Senhor, eu te peço também por cada criança que aqui está, Pai, por cada criança que já está na sala, Pai. Que o Senhor esteja com cada uma delas, Pai, que o Senhor possa estar dando entendimento a cada uma, Pai, para que elas possam entender, Pai, quem o Senhor é, Paizinho querido, para que elas possam aprender, Pai, a te seguir, Paizinho querido. E te peço também, Pai, que o Senhor dê sabedoria a cada professor, Pai. Que o Senhor também esteja abençoando a vida do Mateus, Pai, que está conduzindo este culto, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém, Senhor. Olhei no relógio, o dia já se foi. Eu não disse te amo pra ninguém. Até tive chance, mas deixei pra depois. Quando as coisas da vida eu deixei pra depois também. Pra depois também. Estava com pressa, não abracei meus pais. Não escutei a quem perdi a atenção. Pra correr e vencer, eu deixei meus amigos pra trás. Estou ganhando o mundo e perdendo o coração. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Olhei no relógio e ainda é cedo. Eu sinto a alma amanhecer. O amor perfeito lança forte medo. Quem decide amar, decide viver. Decide viver. Quantos esperam o nosso olhar de amor? Palavras que confortem o coração. Em dias de guerra, de ódio e de rancor, o amor de Deus que traz salvação. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Quem não tem tempo para amar, o amor de Deus transforma o mundo.
Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse momento. Quero te convidar para que possamos orar primeiro. Podemos orar juntos? Pai querido, obrigado por essa oportunidade que agora temos de ler a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor a concedeu a nós. Obrigado porque temos a liberdade de estudá-la. E que nesse momento ela possa falar aos nossos corações. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, sabe daquilo que cada um precisa. Por isso clamo ao Senhor que, apesar das minhas imperfeições, apesar dos meus defeitos, que o Senhor me use nesse momento e que cada um possa ouvir individualmente a Tua voz nesse momento. Fala a nós, auxilia-nos nesse aprendizado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Só de ouvir falar é o tema dessa reflexão. É o tema do nosso... Eu pulei muita coisa? Gente, perdão. Vamos seguir com o culto. Daqui a pouco a gente volta. Já está orado pela palavra? Agora que eu percebi, passando uns 5 slides ali seguidos, eu acho que eu fiz besteira. Eu li a outra meditação musical. Programa ao vivo tem dessas coisas, né, gente? É assim. Vamos seguir com o culto. Perdão. Nós vamos ter o nosso momento de gratidão e intercessão. Não dava para passar sem nada, né? Momento de gratidão e intercessão, momento especial, onde nós vamos colocar diante de Deus os nossos motivos de oração. Talvez você tenha alguma questão que gostaria de colocar diante do Senhor, uma preocupação ou gratidão que gostaria de dedicar ao Senhor. Esse é o momento. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente, como quem diz: Senhor, aqui estão os meus pedidos, aqui está a minha oração, colocando diante do altar do Senhor. E nós vamos ao final, então, orarmos juntos, colocando os nossos pedidos diante do Senhor. Mas nós vamos ler o Salmo capítulo 139, versos 7 a 10 e 119, verso 117. Podemos ler juntos? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ampara-me e estarei seguro, sempre estarei atento aos teus decretos. Tendo em vista que é o Senhor quem nos ampara, quem nos protege, quem nos liberta do mal, vamos então cantar e em seguida dedicarmos ao Senhor os nossos motivos de oração. Do teu Espírito.
convidar o Jonathan que viesse aqui à frente. Ele vai nos dirigir nessa oração de intercessão ao Senhor. Oremos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por mais este dia, muito obrigado a Deus por mais este momento que estamos aqui, ó Pai, para entregar as nossas vidas ao grande Deus, ao Deus dessa terra, ao Deus dos céus, ó Pai. Eu coloco, ó Pai, perante ao Teu altar essas vidas, ó Pai, que pedem, que suplicam, ó Pai, por bênçãos, por milagres, ó Deus, que só depositam a sua fé, ó Pai, num Deus único e suficiente, o Deus que entregou seu único Filho para nos salvar, Jesus Cristo, ó Pai, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, ó Deus, por amor a cada um de nós, ó Deus. São tantas aflições, doenças, tantas guerras, ó Pai, confusões, mas mesmo assim, ó Pai, estando sobre a rocha firme do Senhor, nos mantermos firmes e constantes, ó Pai, e que não possamos esmorecer, ó Pai, perante as dificuldades, mas que possamos ter fé, ó Pai, naquele que nos criou e que nos gerou, e que somente estamos aqui, ó Pai, por conta de Ti, por conta do Teu único Filho Jesus, ó Deus. Dê descanso, ó Pai, para aqueles que precisam de descanso, dê paz para aqueles que precisam de paz, ó Deus, e conforta os corações de cada um de nós, ó Pai. Nos prepara, ó Pai, para a mensagem do Senhor, ó Pai, através do Teu amado Filho, do pastor Mateus, ó Deus, que ele possa ser um instrumento vivo, ó Deus, em Tuas mãos. É em nome do Teu Filho amado Jesus que eu agradeço. Amém. Só. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que nos faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos
Deus, tudo a Deus em oração. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Agora pode? É muita vontade de pregar, né, gente? Quer nem esperar a hora. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. E só de ouvir falar é o tema da reflexão dessa noite. Quando é que você usa essa expressão? Eu queria que você pensasse nos seus relacionamentos, nas suas conversas. Quando foi que você já usou essa expressão, só de ouvir falar? Talvez quando alguém te pergunta: você conhece fulano? Só de ouvir falar. Você atestaria por ele? Você conhece a índole dele? Você garantiria por ele? Eu só conheço de ouvir falar. Sei quem é. Só de ouvir falar é uma expressão de distância, não é? Você conhece de ouvir falar. Não há relacionamento, não há proximidade. Mas quando a gente olha para essa expressão no texto bíblico, especificamente onde a gente vai ler, pelo menos eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente olha e tudo bem, o texto mexe com a gente, mas nós não paramos para pensar na intensidade do significado só de ouvir falar. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. O texto diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Um Mês para Viver. Talvez você tenha lido também. Teve uma época que o livro virou febre e todo mundo estava lendo e recomendando. Um Mês para Viver, 30 dias para uma vida sem arrependimento. E o princípio do livro é resumidamente o seguinte: é um casal, eles trabalham com pacientes, acompanhamento de pacientes terminais, pacientes que têm diagnóstico de 1 mês para viver, por exemplo. E eles acompanham fazendo aconselhamento, fazendo um direcionamento espiritual com essas pessoas. E eles escreveram então um livro percebendo os sinais comuns de comportamento nessas pessoas que tinham um diagnóstico terminal, que tinham apenas 1 mês para viver. E o princípio que rege o livro é: quando você descobre que só tem 1 mês de vida, você começa a dar valor ao que realmente importa. As futilidades, as coisas que não são tão assim
importantes vão sendo deixadas de lado. As picuinhas, os problemas vão sendo deixados de lado. Porque com um mês para viver, não há tempo a perder. E muito nas nossas vidas nós deixamos passar porque achamos que temos tempo a perder. O princípio do livro então é: viva como se você tivesse 30 dias para viver. Faça suas escolhas como se você só tivesse mais 30 dias. Priorize aquilo que realmente tem valor. Valorize as pessoas. A ideia do autor é que você não tenha que esperar passar por uma situação como essa para entender o que é importante na vida. Você não precisa esperar um diagnóstico terminal para entender aquilo que realmente importa. Sexta-feira a gente recebeu uma notícia triste, vinda de Sobradinho, da primeira igreja batista de Sobradinho. 2 adolescentes que eu pastoreei lá enquanto estive, perderam um pai. Policial civil, no trabalho, dirigindo a viatura, por volta de 1 da manhã, capotou numa estrada distante, num local meio remoto, não tinha ninguém passando, ninguém viu. Ele capotou, faleceu no local, só foi encontrado no dia seguinte. Jovem, um homem de 45 anos, 2 filhos adolescentes, novinhos. A vida parece eterna. E quando a gente olha para frente e as perspectivas são boas, a gente nunca para pensar no fim. Esse é o desafio do pensamento. Comece a viver como se você tivesse pouco tempo. Não deixe para amanhã aquilo que você deve e pode fazer hoje. E eu acho incrível como nós respondemos, às vezes, muito melhor a situações de adversidade do que nos momentos de paz. A gente tem feito a leitura da Bíblia, estamos fazendo a leitura da Bíblia juntos com a juventude. Eu sei que muitos irmãos da igreja têm acompanhado. E um dos livros que nós lemos recentemente foi o livro de Jó. Apesar de ser um livro antigo, é um livro que permanece muito relevante, que tem muito a nos ensinar, tem uma mensagem muito profunda. E é por isso que eu escolhi então tratar sobre esse tema com os irmãos. O livro de Jó, ele fala um pouco sobre a teologia da retribuição, que era o entendimento até então de que Deus seria bom com os bons e seria mal com os maus. Então, se você recebe um castigo é porque você é uma pessoa má, Deus está te castigando. Portanto, se você fosse bom, só coisas boas aconteceriam a você. E o livro de Jó, ele vem trazer, ele vem elucidar essa questão e mostrar que não, coisas ruins também acontecem com boas pessoas. E o personagem principal é Jó. Jó é apresentado no início do livro como um homem justo, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o que mais me chama a atenção é que essa descrição não vem de Jó. Não é ele que está escrevendo sobre si. Olha, eu sou um homem justo, sou um homem íntegro. É o próprio Deus quem fala a respeito de Jó. No livro nós vamos ver que Deus estava reunido com os anjos, chega então Satanás, e existe ali um diálogo. Deus pergunta de onde ele estava vindo, e ele diz: eu vim de rodear a terra. E Deus diz para Satanás: você viu Jó? Você viu Jó, meu servo Jó? E aí ele dá essas qualidades: um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Depois desse diálogo, Satanás começa então a levantar suspeitas e questionamentos. Deus, Jó é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo, ele é fiel por interesse. Ele só serve ao Senhor por interesse. O Senhor deu a ele riqueza, deu dinheiro, filhos, saúde. E aí então, o Senhor diz para Satanás: olha, pode provar então Jó. E começam uma série de provações na vida de Jó. Satanás ataca os bens de Jó. Se você já leu o texto, você lembra que chega a ser, perde o fôlego na leitura, porque enquanto um está dizendo: olha Jó, eu estava sozinho, eu estava no campo, e de repente vieram homens e roubaram todas os seus animais, mataram todos os servos, só sobrei eu que vim para te avisar. Enquanto esse contava daquilo que tinha acontecido, vem outro e diz: olha, a casa dos seus filhos caiu, todos morreram lá dentro, todos os servos morreram, só eu sobrei para vir te avisar. Uma série de desgraças acontece na vida de Jó. Ele perde tudo. Ele perde os bens, ele perde os filhos.
Os amigos de Jó que vêm para visitá-lo começam a acusá-lo. Não, Jó, você está sofrendo porque você está em pecado, o problema é com você. Satanás ataca a saúde de Jó. Diz o texto que ele tem feridas na pele, e que as feridas são tantas, e a coceira é tanta, que ele pega cacos de cerâmica para se coçar. Você consegue imaginar que coceira é essa? E Jó perde tudo. Jó perde todos. Ele perde os filhos, os amigos o acusam, o seu casamento está em xeque, a mulher vira para ele e fala: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre logo. O melhor que você tem para fazer. Satanás ataca as amizades de Jó. Os amigos dizem que ele não é convertido, que ele é um pecador endurecido, que ele é rebelde contra Deus, que ele é hipócrita, que ele é adúltero, que ele é ladrão, que é explorador dos pobres, que é insensível às necessidades dos aflitos, que Jó é louco. E Jó desaba na sua dor. E aí nós vamos ver ao longo de todo o livro um diálogo de Jó com seus amigos e clamores a Deus. E Jó ora muito, Jó clama ao Senhor. E ele tem uma fase em que ele tenta se justificar e tenta apontar: não, mas eu não sou assim, esse pecador miserável que estão pintando, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. E depois de todo esse diálogo, depois de tanto tempo de espera, Jó, que na sua angústia, ele levanta aos céus e ele pergunta por 16 vezes no livro: por quê? Por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Cheio de queixas, ele levanta 34 queixas contra Deus. Até que vem a intervenção do Senhor. Você conseguiu imaginar esse cenário? Aquele homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, de repente ele se vê sofrendo, não porque era mal, mas ele se vê sofrendo porque ele era justo. Ele se vê sofrendo porque era um homem temente a Deus, só por isso. E Deus não respondeu nenhum desses questionamentos de Jó. Mas ele responde já quase no final do livro com 70 perguntas, perguntando: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde é que você estava quando eu espalhava as estrelas pelo firmamento? Onde é que você estava quando eu punha limites nas águas do mar? A resposta de Deus a Jó é mostrar para ele a sua soberania. Jó, você se acha muito justo, você tem reclamado muito, tem chorado muito. Jó, entenda com quem você está falando. Entenda quem eu sou, entenda as suas limitações. E é nesse contexto que surge essa resposta de Jó ao Senhor. Depois de todo o sofrimento, depois de toda a perda, depois de toda a dor, depois de muito clamar, depois de ouvir a resposta de Deus, os questionamentos de Deus, Jó então vira para o Senhor e diz essas palavras. E eu quero ler de novo para você. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eu queria muito chamar sua atenção para o versículo 5. Como assim? Jó, um homem que é referendado pelo próprio Deus, como temente, íntegro, se desviava do mal. Como é que ele diz que antes só conhecia a Deus de ouvir falar? Ele tinha sido apontado pelo próprio Deus. E depois de tudo que ele passa, ele reconhece: eu só conhecia Deus de ouvir falar. O termo utilizado no hebraico significa justamente isso: alguém de quem eu tenho notícia, alguém de quem eu já ouvi, eu conheço pelo que eu ouvi de outros. Tenho informações a respeito. E isso me quebrou, isso me fez pensar.
E eu acho que isso tem que nos fazer pensar. Quantos de nós estão limitados apenas a ouvir falar de Deus? Talvez até carregados de religiosidade, talvez até com uma boa frequência aos cultos, tem todo o pacote gospel, mas ainda limitados ao que ouvem falar. Não possuem experiência real com Deus, se limitam às experiências dos outros. É disso que Jó está falando aqui. Agora eu tive a minha experiência com Deus. Antes eu sabia porque eu ouvia o que os outros falavam, sabia de ouvir falar. Hoje eu vi. Hoje os meus olhos viram ao Senhor. Os evangelhos, eles estão repletos de encontros com Cristo, pessoas que se encontraram com Jesus em diversas circunstâncias, mas um desses encontros me chama muito a atenção, e inclusive já preguei sobre isso, que é aquele, como é que foge o nome assim? O centurião, aquele centurião que se encontra com Jesus. Aquele centurião queria que Jesus curasse o seu servo. E ele chega para Jesus pedindo para que o curasse, mas ele diz: olha, eu sei que eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu não mereço, mas eu sou soldado, eu sou militar, eu sei como é que funciona essa questão de hierarquia, e eu sei que se o Senhor der a ordem aqui, ele será curado. O Senhor não precisa nem ir, só dê a ordem, e eu sei que ele será curado. E depois desse encontro, Jesus diz: olha, nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Jesus estava sempre cercado de religiosos, cercado dos seus discípulos, cercado tanto de gente que o queria seguir, tanto quanto aqueles que o queriam derrubar, mas todos muito religiosos. E Jesus vira para aquelas pessoas e diz: olha, nem em Israel eu conheci alguém com uma fé como a sua. Quando eu olho para esse relato, quando eu olho para a história de Jó, eu não consigo parar de pensar que isso deve nos fazer pensar: como vai o meu relacionamento com Deus? Será que está tão bom quanto eu penso que está? A história de Jó nos ensina que ser uma pessoa boa, que ser uma pessoa irrepreensível, não quer dizer que você seja próximo, íntimo de Deus. Você pode ter todas essas características, mas é possível ter um degrau a mais, é possível subir um degrau a mais, de intimidade com o Senhor. E é isso que nós como cristãos, como crentes em Jesus, devemos desejar para as nossas vidas. A gente não pode mais se contentar só em ouvir falar. A sua vida cristã precisa ser mais do que ouvir falar. Pelo menos para mim, definitivamente, é isso o que eu quero. Só que, e aqui vem uma das grandes vantagens de termos o texto bíblico ao nosso alcance: você não precisa passar por tudo que eles passaram para aprender aquilo que eles aprenderam. Você pode aprender sem ter que passar por tudo que Jó passou. Só basta aceitar. Por isso, eu quero destacar 6 coisas muito rápidas que Jó aprendeu na sua experiência. A primeira é que ele entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Ele começa dizendo: eu bem sei que tudo podes. No pior momento da sua vida, Jó aprendeu que nada era impossível para o Senhor, que Deus poderia reverter a pior das circunstâncias. E no fundo, muitas pessoas estão distantes de Deus, porque não acreditam plenamente nele, porque não acreditam plenamente no seu poder. Se você quer estar mais próximo de Deus, comece lutando com as suas dúvidas, deixe-as de lado, confie em Deus. Entenda que não há circunstância que Deus não possa alterar, que Deus não possa vencer. Eu já, vez ou outra, recebo alguém que vem: pastor, eu tenho muitas dúvidas, eu não sei como lidar com elas, como é que eu venço essas dúvidas? Eu quero crer, mas eu não sei como. Comece entendendo que Deus pode reverter toda e qualquer situação. Peça a Ele, confie nele. Segunda coisa, Jó entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. A vontade de Deus não poderia ser frustrada. Ele disse no verso 2: e nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. O segundo passo dessa aproximação foi
aprender a dependência de Deus. Jó aprendeu, na pior circunstância da sua vida, a depender de Deus. Aprendeu que os desígnios de Deus não poderiam ser frustrados, que ele deveria se regozijar na vontade de Deus. Era a única coisa que sobrava para ele. Terceiro destaque, Jó reconheceu a sua precipitação no falar. Ele diz: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Como disse Anderson, é o clamor de um homem liberto e não de um homem quebrantado e humilhado. Muitas pessoas querem entender coisas que estão além das suas capacidades. E muitos se afastam de Deus por não conseguir compreender. Quando se afastam de Deus no momento de dor, porque não entendem como Deus pode permitir que isso aconteça. Por não conseguirem entender as circunstâncias, se afastam. E Jó reconhece: olha, eu fui precipitado ao falar, falei demais de coisas que não sabia. Perdão, Deus. Não devia ter falado daquilo que eu não sabia, daquilo que eu não poderia conhecer. Precisamos estar dispostos, primeiro, a buscar ao Senhor, e depois sairmos por aí falando. Primeiro conheça, primeiro busque entender, primeiro busque conhecer. Não dá para falar daquilo que você não entende. Quarto destaque, Jó admitiu que o seu conhecimento de Deus era superficial. E aqui talvez seja um dos pontos mais difíceis para um crente. É reconhecer que o seu conhecimento de Deus é superficial. Porque a gente quer sempre posar de sabidão, né? Eu sei de tudo, conheço bem, tenho todas as respostas, não tenho dúvidas. Mas essa aproximação de Deus passou necessariamente pelo reconhecimento de Jó de que ele não sabia, de que o conhecimento dele era superficial. Antes, eu conhecia só de ouvir falar. E outra característica interessante nessa questão é que se você não reconhece que o seu relacionamento com Deus é superficial, como é que você vai buscar algo mais profundo? Se você já acha que está tudo bem, como vai querer algo melhor? Jó, mais uma vez eu insisto, precisou entender isso no pior momento da vida, mas entendeu. Que ele conhecia Deus, mas conhecia de ouvir falar, carecia de experiências próprias com Deus. Quinto, Jó passou a conhecer a Deus de forma mais profunda e pessoal. Depois de entender a sua superficialidade no relacionamento com Deus, ele consegue então estabelecer um relacionamento mais profundo. E ele diz: agora os meus olhos conseguem te ver. Uma vez reconhecida a situação, uma vez reconhecido o problema, é preciso que você faça algo para mudar. Não dá para você reconhecer que o relacionamento com Deus é superficial e continuar parado sem fazer nada. O texto de Jeremias, no capítulo 29, no verso 12 e 13, diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Você reconhece que tem um relacionamento de ouvir falar com Deus? Se esse é o caso, só depende de você estabelecer um relacionamento de vista, de proximidade. O próprio Deus diz: vocês vão me buscar e vão me encontrar, quando me buscarem de todo o coração. Busque ao Senhor de todo o coração, e você vai encontrá-lo. Deus está ao nosso alcance, só depende de nós, depende da sua busca, depende do seu desejo de encontrar com o Senhor. E sexto e último destaque, ele passou a conhecer profundamente a si mesmo. O arrependimento foi a última etapa nessa aproximação de Jó, e nós vemos ele dizer: por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E nós vamos ver que esse encontro com Deus, já reconhece a distância, ele se vê diante de Deus, agora ele conhece a Deus, e quando ele se vê diante de Deus, ele percebe quem ele era.
Você só conseguirá ter noção real de quem você é quando estiver diante de Deus. Você só terá noção real do quanto você é falho, dos seus pecados, daquilo que precisa ser mudado, quando você estiver diante de Deus. A gente percebe que Jó, além de ver Deus, ele enxerga a si mesmo. E a gente percebe isso nas palavras dele. Por isso eu me abomino, eu me humilho. A experiência de Jó é semelhante à experiência de Isaías. E a nossa experiência com Deus é semelhante à experiência de Jó. Só conseguimos compreender quem somos quando percebemos quem Deus é. As palavras de Jó no versículo 6 são o ápice dessa declaração. E olhando a estrutura do livro, a gente vai perceber que aqui termina a declaração de Jó, termina um trecho poético que é atribuído a ele. Com essas palavras ele conclui a sua declaração. Jó se mostra contrito diante de Deus. Eu me arrependo. Diante de Deus eu reconheço quem sou e me arrependo. E você? Como vai sua vida com Deus? Será que você tem se contentado só em ouvir falar? Não é isso que Deus quer para os seus filhos. Precisa ser mais que ouvir falar. E eu insisto nisso. Precisa ser mais que ouvir falar. Que os seus olhos possam ver Deus. Que os seus olhos possam ver a Deus. Só que para isso a gente precisa trabalhar. Precisamos correr atrás. Precisamos nos envolver. No Ministério de Juventude a gente tem tentado proporcionar meios para que o relacionamento seja mais do que de ouvir falar. O pastor Rubens tem proporcionado uma série de cursos e de movimentos na igreja para que o seu relacionamento com Deus seja mais do que ouvir falar. Na leitura da Bíblia, você precisa se dedicar, na oração, no acompanhamento, no aprendizado. Nós temos casas acolhedoras, temos os pequenos grupos acontecendo nas casas, temos estudo bíblico, temos culto de oração, tanta coisa acontecendo. Mas não para que você tenha presença, não para que você guarde o seu lugarzinho no banco, mas para que você tenha uma oportunidade a mais de dar um passo além, de deixar a barreira do ouvir falar e ver a Deus de perto. Para que as suas experiências, que você um dia for contar, possam ser suas e não de outros. Talvez você se veja nessa situação, vai dar um exemplo para alguém, só conta a história dos outros porque não tem sua. Mas Deus quer ter experiências com você. E se você reconhece então, que assim como Jó, você quer conhecer a Deus de perto, você quer ver a Deus, você reconhece essa necessidade de conhecer mais a Deus, de se esvaziar, de se colocar aos pés de Cristo, eu quero te convidar para nós cantarmos, encerrarmos cantando essa canção agora. A gente canta muito nos jovens, já cantamos acho que 2 ou 3 vezes aqui na igreja, talvez você já conheça, talvez não, mas você canta com a gente mesmo assim. E essa canção tem uma mensagem muito bonita, ela fala do eterno amor de Deus. E o refrão dela diz: aquilo que eu sou, eu coloco aos teus pés. Diante da tua glória, eu me humilharei. E eu quero encontrar, Senhor, tudo aquilo que eu precisar em Ti. Eu queria te convidar a se colocar de pé, como quem se coloca diante do Senhor nesse momento. E que possamos cantar essa canção de coração, e entendendo a mensagem dela, e entendendo o desafio de uma proximidade com o Senhor. Eu não sei aonde você está com Deus, mas uma coisa eu tenho certeza: pode ser melhor. Pode ser melhor. Você pode estar mais próximo de Deus. E que essa seja a sua busca, que seja a nossa busca, estarmos diante do Senhor e aprendendo cada vez mais com Ele. Vamos cantar.
Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Mais uma vez, Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor.
Isso, acabar. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Amém. Pai querido, assim como Jó, nesse momento nós nos prostramos diante da tua graça. Pai, nós nos humilhamos, reconhecemos a nossa pequenez. E Pai, como queremos estar cada vez mais próximos de Ti. Talvez alguns de nós estejam caminhando tão longe que possam dizer que conhecem apenas de ouvir falar. Mas nós não queremos continuar assim. Queremos estar cada vez mais próximos do Senhor. E que de fato possamos buscar a Ti, possamos nos esvaziar e que tudo que precisemos para as nossas vidas venha do Senhor. Que possamos buscar ao Senhor de todo o coração. E que não precisemos passar por uma situação tão adversa como Jó, para reconhecer, Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é todo poderoso, que os seus planos não podem ser frustrados. E principalmente, Pai, que não vale a pena um relacionamento só de ouvir falar. Que seja mais do que ouvir falar. Que seja um relacionamento de intimidade contigo. Que os nossos olhos possam te ver, Senhor. Dá-nos experiências verdadeiras e íntimas com o Senhor. Que o teu Santo Espírito possa nos guiar nessa caminhada de aprendizagem, de intimidade contigo. É no nome de Jesus que oramos. Agradecidos pela tua palavra, pela oportunidade de refletirmos nela. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto, da nossa celebração dessa noite. Temos alguns avisos importantes que queremos destacar. E o primeiro deles é o acampamento das mensageiras. As meninas irão fazer um acampamento no dia 13 a 15 de maio. E as inscrições já estão sendo feitas. Você pode procurar ali no hall para fazer a sua inscrição. As meninas prepararam um vídeo falando um pouquinho desse desafio da super mensageira. Nós vamos assistir agora então. Mais limpa, mais bonita do mundo. O paraíso seguro para todos. Um lugar perfeito para uma mensageira descansar. Com passarinhos cantando Espere! Apesar dela estar descansando, não existe folga para os malvados e perdidos. Mas o que é isso? Isso não pode ficar assim. Este é mais um caso para a mensageira do rei. Agora sim, estou gostando. Vamos lá, mensageira. Então, mais uma vez, pessoas foram salvas graças à mensageira super poderosa. A mensageira deve agir, né, gente? Então, se você menina, tem entre 9 e 16, é isso a faixa etária? 8 e 16. Se você tem entre 8 e 16, ou você tem filha entre 8 e 16 anos, nós te encorajamos a que traga ela para participar, a ser uma super mensageira. E as inscrições para o acampamento você já pode pegar as informações e fazer ali no hall no final. Nós vamos ter no dia 30 de abril, um sábado, às 20 horas, um encontro de jovens casais. Então, como a gente tem explicado, os jovens casais são aqueles casados em torno de até 7 anos. Então, a gente não está cravando o martelo no 7, mas por aí.
em torno de 7 anos de casado, até 7 anos de casado, jovens casais. Então você tem um encontro marcado no dia 30 de abril. E a equipe de inscrição mudou. Agora você vai procurar a Jordana e o João Vitor. Jordana e João Vitor vão pegar a sua inscrição para o evento. O pastor Rubens manda um abraço para a igreja. Ele ligou um pouquinho antes do culto. Ele está, como os irmãos sabem, ele está participando da Convenção Batista ali em Santos, São Paulo. E ele ligou para dizer que estava tudo bem, que ele estava bem. E pediu que mandasse um abraço à igreja, lembranças. E vamos lembrar também de orar por ele, orar pela volta, orar. A convenção ainda não acabou por aquilo que está acontecendo ali nesses dias da Convenção Batista Brasileira. Acampamento dos adolescentes, nós já estamos começando as inscrições para o acampamento de adolescentes em julho. Pastor, mas tanto tempo antes, porque nós entendemos que muitos pais têm dificuldades de arcar com o valor de uma vez só. E alguns têm 2, 3, 4 adolescentes na mesma casa, e a gente sabe que isso é um desafio. Então nós já abrimos as inscrições hoje. Então os adolescentes e pais de adolescentes já podem pegar a ficha de inscrição ali no hall, e você pode ir pagando daqui até julho, para que você possa pagar tranquilamente, sem tanto esforço, e para que o seu adolescente possa estar ali com a gente, ok? Juniores pedem para avisar que quinta-feira, dia 21 de abril, feriado, eles vão realizar uma torta na cara. Então, já escutei uma animação aí. Dia 21 de abril, os juniores vão ter um encontro às 2h30 da tarde, aqui no Centro de Convivência. E só que existe um pedido para que, se você vai trazer o seu filho junior, que você procure a Fernanda ou o Arthur e passe o nome para eles, só para que eles possam ter uma noção de quantos virão e poderem organizar para que todo mundo possa levar uma torta na cara, né? A gente quer ser democrático, todo mundo vai poder sair com um pouco de chantilly no cabelo no sábado. Então os juniores estão convidados para essa atividade. Bom, irmãos, eu acho que é só. Lembrando de orar então pelo pastor Rubens, pelo retorno da convenção. Lembre de orar pelo pastor Luiz Cláudio. Ele ainda não está 100% recuperado da cirurgia, tem sentido dores, por isso não está com a gente aqui hoje. Então lembre-se de orar também por ele, pela recuperação do pastor Luiz Cláudio. Nós vamos terminar esse culto orando. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por essa reunião, obrigado pela oportunidade que tivemos de cultuar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor esteve conosco e pudemos ouvir a Tua voz. E agora, quando vamos aos nossos lares e enfrentaremos mais uma semana de atividades, de tarefas nos nossos lares, no nosso trabalho, nos estudos, que o Senhor esteja conosco, cuidando de nós, e que possamos ser exemplo fora dessa igreja também. Que possamos ser luz aonde estivermos, levarmos sempre a Tua palavra conosco. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com todos aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.